Quero lhe convidar para abrir sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 16. É o texto que fala sobre a unção de Davi. Todo esse trimestre nós estamos estudando acerca da implantação da monarquia na nação de Israel. Os irmãos já viram nas primeiras lições que nós trabalhamos, os irmãos já viram como foi a transição entre o profeta Samuel como o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Então Samuel marcou essa data, esse período de tempo da história israelita que finalizou os juízes e introduziu o império. Então, para os irmãos se situarem no tempo, Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto e depois, liderados por Josué, eles entram na Terra Prometida. Entrando na Terra Prometida, depois que Josué morre e os líderes mais velhos morrem, o povo se desvia. E isso é uma lição muito clara para nós, que onde não há uma liderança temente a Deus, as pessoas tendem a seguir para o caminho do erro. Não só quando não tem liderança, mas quando de alguma forma as pessoas não querem aceitar o ensinamento ou a orientação que a liderança propõe. Se estiver dirigida, direcionada pelo Espírito de Deus, os que não querem ou não seguem dentro desse... Vou ligar aqui que a minha voz já vai embora. Então, os que não querem seguir dentro da orientação da liderança se perdem. O fato é que Israel, então, depois da morte de Josué e dos líderes mais antigos, Israel começa a se desviar. Então, o povo já estava espalhado pela terra, cada um morava na região que recebeu de herança, e embora todos eles tivessem a noção de servir a Deus, o grande problema do povo foi se misturar com as nações que eram vizinhas. E ainda hoje esta tem sido uma das grandes causas da nossa derrota, ou até antes disso, do esfriamento espiritual. Porque se nós estamos andando próximos a quem ora, se andamos próximos de quem lê a Bíblia, de quem frequenta o culto, se temos amizade cultivada com pessoas que têm um hábito de buscar a Deus, é uma tendência da nossa parte imitar essas pessoas. Há ditado que diz assim: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Isso não foi uma constatação à toa, de fato é uma realidade. E, pelo contrário, se eu ando com pessoas que não temem a Deus, se eu ando conversando, convivendo continuamente com pessoas que não temem a Deus, a tendência é que eu acabe absorvendo um pouco da vida, do costume, da tendência dessas pessoas. De modo que o Salmo 1 até nos recomenda que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas Israel, então, ficou daquela maneira. E o último versículo do livro de Juízes, que é o período de tempo em que Israel permaneceu sem liderança, e dentro desse tempo, o povo viveu uma gangorra. E é parecido com a vida de alguns. Vivem também uma gangorra. Ora, estão bem com Deus.
Deus abençoa, Deus prospera. Aí, ora, se afasta, esfria. E Deus, pela sua misericórdia, envia o castigo para você acordar, para você despertar. Então, nesse momento que vem a tribulação, você desperta e volta a buscar a Deus. Era assim que acontecia todas as vezes com o povo de Israel. O ruim, irmãos, é que às vezes o povo demorava para se arrepender. E passava 10, 15, 20 anos debaixo da opressão dos inimigos. Tem pessoas que o coração é mais sensível, que aí quando começa a esfriar, Deus permite a prova para a pessoa despertar. Aí a pessoa, às vezes, desperta e outros vão ficando duros. E aí se mantém afastado do Senhor. E na época dos juízes era isso. No final do livro dos juízes, o versículo diz que o povo fazia do jeito que queria. Cada um fazia da sua maneira. Quem queria servir a Deus, servia. Quem queria adorar os ídolos, adorava. De maneira que não havia um padrão, não havia uma uniformidade naquela época. Então o povo, olhando as nações ao redor, disse: quero um rei. Deus chama Samuel e ordena que Samuel unja um rei. O primeiro rei que foi então ungido foi Saul, que nós então já estudamos muito da vida dele. Só que Saul, a exemplo do povo, era um homem instável. Tinha hora que ele estava bem, tinha hora que ele estava afastado, desobedecendo ao Senhor. E chegou o momento da vida de Saul que ele não fazia mais aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele fazia sempre as coisas pela metade. Deus dava uma ordem a ele, ele fazia pela metade. Deus dava uma direção, ele seguia só uma parte, o resto ele fazia como ele queria. Saul, então, é um retrato daquelas pessoas orgulhosas que não temem a Deus, que não compreendem o reino de Deus e que querem tirar vantagem de tudo para si mesmo. Na lição passada, nós vimos como Saul buscou tirar vantagem da guerra contra os amalequitas, do rei dos amalequitas. Nós vemos como Saul, quando volta da guerra, onde Deus havia ordenado que ele fizesse de um jeito, ele fez de outro. Quando ele volta, ele ergue até um monumento a si mesmo, ao seu governo, à sua posição de rei. E o coração de Saul estava tão cheio de orgulho e de vaidade e de interesse pessoal, que o próprio Samuel teve receio de que Saul ficasse sabendo que Deus o havia mandado ungir outro como rei. Para os irmãos verem como Samuel já havia identificado em Saul um completo desvio da vontade de Deus. Saul buscava apenas as suas vantagens pessoais. Aí você lê aí no versículo 2, quando Samuel responde ao Senhor dizendo: Senhor, como que eu vou fazer isso? Se Saul ficar sabendo, vai me matar. E eu fico pensando que Saul, ele chegou numa fase de se desviar de Deus muito grande. Porque além dele demonstrar o orgulho dele, trazendo o que Deus havia mandado não trazer, que foram os animais que ele tirou dos amalequitas, além dele ter trazido o rei dos amalequitas como um troféu para exibir para o povo, para mostrar que ele era o poderoso rei de Israel, não bastou também ele ter erguido um monumento em honra a ele mesmo, para estabelecer o seu nome como rei.
Não bastou isso. Ele entrou num processo de desobediência tal que até Samuel ficou com receio de que ele, sabendo que deveria ser ungido outro rei, matasse Samuel para preservar seu próprio poder, porque ele já não queria mais saber da vontade de Deus. Isso foi tão forte que Deus se afastou de Saul. Deus se afastou de Saul. E olha que para o Senhor se afastar de um homem, é preciso que o homem esteja com o coração completamente fechado para o Senhor. Porque sempre Deus nos mostra na sua palavra que ele é o contrário, ele busca o homem. Ele se deixa achar. Quando o homem o procura, Deus está sempre ali, disposto a perdoar, disposto a recuperar, disposto a dar uma nova chance. Mas Saul estava com o coração tão duro que o próprio Samuel imaginou, se eu falar para ele, ele não vai se submeter à vontade de Deus e vai me matar, para que não haja outro rei. Isso é muito interessante porque esse sentimento de Saul, ele existiu em vários reis que vieram depois dele. Nós vemos na história de Israel e na história do mundo como um todo, determinados homens que sobem ao poder matam todos os que podem ser concorrentes com o seu domínio. Há relato de homens que matam toda a sua própria família para que ele reine sozinho. Nós vemos nos textos do livro dos reis e de crônicas que alguns reis que tomaram o poder mataram toda a família do rei anterior para que não houvesse possibilidade dos descendentes requererem o domínio, o trono. Então, esse sentimento parece que já havia no coração de Saul desde aquela época. Então, Saul se tornou um homem desviado dos caminhos do Senhor. E aí a gente fica perguntando, antes de entrar no assunto da revista, propriamente dito, qual é o limite? Até onde a pessoa pode esfriar antes de se desviar? Você já parou para pensar nisso? Até onde nós podemos esfriar na fé? Onde é o limite, onde é aquela linha que divide a vida espiritual apenas fria para o momento em que eu me desvio de fato dos caminhos do Senhor. Às vezes é um momento assim bem difícil da gente determinar. Às vezes a gente se desvia e nem sabe que está desviado. Saul parece que nunca percebeu que estava desviado. Tem pessoas que às vezes a gente encontra, os irmãos que tiveram a oportunidade de ir no evangelismo, de entregar um folheto, alguns se depararam com pessoas que disseram assim, eu era da igreja. Eu tenho uns 4 anos que eu não vou à igreja, que eu não me congrego. Mas às vezes a pessoa não se identifica como estando desviada. Ela já ultrapassou a linha que separa uma vida de desânimo espiritual para uma vida que já está fora da presença do Senhor. Algum dos irmãos conseguiria definir um limite. É difícil, mas às vezes você pode traçar algumas características. Meus irmãos, tem alguma característica de uma pessoa que já ultrapassou esse limite? Que às vezes você vem à igreja, está aqui, mas está desanimado, está frio. Mas aí a gente vem, ora, louva, você ouve uma palavra, aquilo lhe dá de novo ânimo, você segue em frente. Mas uma das coisas que eu acho para quem está ali além do limite é que parece que ele fica duro para com a palavra. A palavra bate e não tem efeito. Às vezes a pessoa está aqui no culto, não teme a Deus, nem para guardar o celular. Às vezes está aqui a palavra, está aqui o louvor e a pessoa está distraída completamente no seu mundo, completamente afastado. Qual será o limite?
Quem pode dar aí algumas características de qual seria o limite? Usar um termo relativizar as coisas, né? É pecado, mas de determinado ponto de vista. Hoje, esse é um fenômeno comum. Só que a gente não consegue relativizar as coisas se nós entendemos que há um padrão. E aí, só ampliando o conceito da irmã Thelma, que hoje, no mundo, esse conceito do relativismo moral, espiritual, pessoal, existe. Ou seja, o azul é uma cor bonita para mim, para você pode não ser. Gostar de carne, para mim é bom, para você pode não ser. Eu faço opção por... Eu gosto de caminhar, eu não gosto. Eu gosto de fazer exercício físico, eu não gosto. Tudo é relativo do ponto de vista geral. Só que nós temos que lembrar que há um padrão que está estabelecido para o homem, do ponto de vista espiritual. Qual é o padrão? É essa palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma âncora. E o salmista chega a dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós entendemos que dentro dos conceitos do relativismo moderno, os padrões espirituais não podem ser relativizados. Por quê? Porque o relativismo depende do que eu acho, do que eu entendo. Mas isso quando eu, como pessoa, não estabeleço padrões. Padrões que sejam globais. Eu estabeleço padrões individuais, aí eu posso relativizar. Ou seja, eu acho o azul uma cor bonita, é o meu padrão. Pode não ser o padrão do outro. Mas enquanto nós estamos tratando de coisas espirituais, não há um padrão meu, nem um padrão seu. Há um padrão de Deus, que é a sua palavra. Então eu devo comparar e nortear o meu caminho, não pelo que eu acho, mas o que diz a palavra. Por isso, há os que estão pouco desviados da palavra e é fácil se moldar a ela. Existem pessoas cujos conceitos morais, de educação, já são bem estabelecidos e parecidos com os conceitos morais e espirituais registrados na palavra de Deus. Estes não têm dificuldade de se acomodar à palavra. Mas outros precisam renunciar de forma mais dura, porque seus padrões estão muito diferentes. Imagine como é difícil para você, que é uma pessoa tão normal, tão certinha, de uma boa educação, uma família cristã, então você é acostumado com princípios morais rígidos, obediência. Então, às vezes, não é difícil para você obedecer a palavra. Você vem para a casa do Senhor e é fácil se acomodar, porque você já é educado assim. Mas pegue uma pessoa que vem de um costume de beber demais. Pegue uma pessoa que vem de um costume de viver com vários parceiros e parceiras. Pegue uma pessoa que é acostumada a viver no engano, na corrupção, na mentira. Aí essa pessoa se converte, é difícil para ela se adequar, porque é mais torta, vamos dizer assim. Por isso, cada experiência de salvação é individual. Não há um padrão. Cada um precisa tomar a sua própria cruz e seguir ao Senhor. Porque para uns a renúncia pode ser pouca. Para outros a renúncia é grande, irmãos. É dura e é dolorida. Mas para aqueles que querem se aproximar do Senhor e servi-lo, precisa se adequar ao que diz a palavra. Irmã Ravela. Não é de uma hora para outra. É um processo.
de santificação. Mas digo assim, para que o processo ocorra, a pessoa tem que querer. Há uma necessidade da pessoa estar motivada. E quem produz esta vontade é o Espírito de Deus, que vai nos ajudando a melhorar. Por isso é que a gente tem um limite muito tênue entre o esfriar e o estar desviado. Porque às vezes você está na igreja 1 ano, 2 anos, e de repente você começa a esfriar, e de repente até não tem nenhuma causa. Esses dias tivemos conosco congregando um irmão. Aí ele do nada, estava animado, estava vindo, até disse assim, não, eu toco alguma coisa, e não demorou 3, 4 meses, de repente ele, não sem dizer nada, não veio mais, eu contactei o irmão, ele não quero mais ir. E eu achei estranho que a maneira como ele pediu para se desligar mesmo, até do registro da igreja, e tudo, sem uma causa aparente. E aí nós vimos que você se identifica às vezes como cristão, você frequenta às vezes eventualmente a igreja, mas até onde você pode ir sem já estar afastado definitivamente? Os irmãos citaram algumas características. Essas características a gente encontra em Saul, né? Falta de tempo, rebelião, não falo. De fato, é importante que você leia a palavra de Deus com temor, buscando de fato ao Senhor. Mas, enfim, irmãos, essa característica de se afastar de Cristo, do Senhor, eram marcas da vida de Saul. E, em dado momento, Deus diz, não quero mais Saul como rei. E ele chama então Samuel e disse, vai, enche o teu vaso de azeite e segue. E então Samuel vai, pela ordem do Senhor, à cidade de Belém. E lá ele é orientado por Deus a chamar Jessé. E um dos filhos de Jessé, ele iria escolher como rei. Os irmãos sabem que Jessé era da descendência de Raabe, que foi aquela mulher salva das muralhas de Jericó. E aquela mulher, ela deu ali origem a... O filho dessa mulher foi Boaz, que casou com Ruth, da história de Ruth, da Bíblia. E Ruth, então, a Ruth ela foi bisavó de Davi. Porque de Boaz e Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, de Jessé nasceu Davi. E eu acho bonito essas duas histórias porque a misericórdia de Deus é tão grande que ele adota até o estrangeiro. Essas duas mulheres não eram israelitas, nem Raabe, nem Ruth. Mas pelo temor ao Senhor, Deus as incorporou à genealogia do próprio Salvador. Isso mostra como a bênção de Deus está para todos os que querem o Senhor. Só que duas coisas marcaram a vida dessas mulheres, diferente de Saul. Raabe era uma mulher de um reino pagão, de um povo pagão, mas ela entendeu que o Senhor Deus era o Senhor e ela decidiu se converter e servir. Ruth a mesma coisa. Quando a sogra disse para ela, vai embora, tu é jovem, pode montar família, ela disse, não, teu Deus é o meu Deus, onde tu for eu vou. E ela, embora moabita, entendeu e desejou servir ao Senhor. Saul é o contrário. E aí Deus estabelece que ele não seria mais rei. O limite de tolerância de Deus existe, irmãos. Então, você e eu que temos um chamado do Senhor para servi-lo, para estar em sua presença, temos que ter cuidado. Porque a gente não pode ficar brincando com Deus. Porque às vezes a mão do Senhor pode permitir que haja uma tribulação séria na nossa vida. Porque resolvemos nos afastar do Senhor. Nós temos que ter cuidado e levar as coisas de Deus a sério. Nós não devemos estar brincando com Deus, principalmente aqueles que têm certeza de que Deus tem chamado
para uma obra, para um trabalho. Os irmãos talvez pensem assim, que Elias já era muito velho e sem forças quando ele resolveu parar o ministério. Mas Elias, ele, dado momento, eu entendo, às vezes lendo a palavra, que ele desagradou o Senhor com seu pedido, dizendo: Senhor, agora basta, eu quero morrer. Fez pirraça com Deus, foi obrigado o Senhor a mandar o anjo levantar ele lá, que ele queria morrer debaixo de um zimbro no deserto. Aí Deus entendeu que já era o momento de encerrar o ministério de Elias. Aí disse: vai para o monte que eu vou falar contigo. E lá o Senhor falou com ele e disse: agora tu sai, unge fulano rei e unge Eliseu profeta no teu lugar. Então, nós temos que ter muito... O ministério do Senhor na nossa vida é algo que a gente precisa zelar. Não só zelar, mas aperfeiçoar. Aquela história dos talentos que depois Jesus fala tem a ver com isso. Com você e eu, para quem Deus dá dons e talentos, e que nós precisamos aperfeiçoá-los e usá-los. E não ficar se escondendo naquela desculpa: eu tenho vergonha, eu trabalho muito, não tenho tempo. Arranje tempo. Você tem tempo para fazer as coisas que você quer e que você gosta. Por que não as coisas de Deus? Não é isso, irmãos? Nós é que somos mordomos do nosso tempo. Deus não vai colocar uma corrente na nossa mão e nos obrigar a fazer. Então nós temos que entender que os dons e ministérios que o Senhor tem nos dado devem ser desenvolvidos com temor, com tremor, com obediência, com reverência. Quantos talentos nós temos e estão sendo enterrados? Tenha cuidado, para que se o Senhor vier, ele não dê seu talento para outro, como é a palavra. Às vezes Deus abre portas, já te chamou para a obra, para fazer o trabalho, para estar na sua presença, buscando, adorando do jeito que Ele quer. Aí você resiste, com a desculpa que você quiser. Pode até ser uma desculpa válida, mas é uma desculpa. Tenha cuidado, porque o tempo da tolerância de Deus tem um limite também. Deus deu oportunidade para Saul. Deus deu oportunidade para Saul, várias. Ele não quis, aí Deus determina: agora eu vou ungir outro como rei. Deus tem uma obra para fazer. Ele nos chama para ajudar, para botar a mão, para cooperar e dali haver uma razão para que Ele nos abençoe. Quando eu leio Hebreus 11:6, eu fico pensando que Deus é tão amoroso conosco, é tão bom, que Ele quer razões mínimas que sejam para nos abençoar. Ele diz até que basta, Ele é galardoador dos que o buscam. Você não precisa ir caminhando de joelho até Ribamar, você não precisa sair no sol quente todo dia, corre, não, basta buscá-lo, já é motivo para Ele lhe abençoar. Mas tem gente que nem isso consegue fazer. Então, atente para o ministério, para a obra que Deus tem na sua vida, para que as suas desculpas não façam com que você perca o tempo. O tempo. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outros para fazer e você vai perder a bênção que está reservada para você. Só um minutinho aqui para o irmão Miguel. É como Jesus disse, né? Quando um homem é limpo pelo Evangelho e é salvo, o Espírito de Deus vem habitar nele. Mas se ele rejeita o Senhor, aí Jesus retrata isso como tendo o estado 7 vezes pior, ou seja, 7 espíritos maus, 7 situações difíceis acabam atingindo a vida daquele homem, pior do que a primeira que estava. Então Saul é esse retrato, e Deus disse: vou ungir então outro que é Davi. Então a lição trata de unção,
dessa unção. E a unção, é importante que a gente tenha essa diferenciação que a Bíblia faz, usando duas palavras separadas. Os irmãos vão ver aí na lição, nessa primeira parte aí, essa palavra chamada suk e a outra machá. Essas duas palavras são as palavras usadas para caracterizar a unção. A palavra suk é usada para definir algo que você usa o óleo para ungir, e como nesse sentido, eu vou ungir um objeto, eu vou ungir um enfermo. É uma unção nesse sentido, que ela tem como o objetivo não exatamente separar para o serviço. Já a outra palavra, que é marchar, ela tem uma ideia daquilo que é ungido e capacitado para o serviço. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas a quem Deus capacitou para o serviço. Um dos primeiros e mais objetivos exemplos é quando Israel sai do Egito para o deserto e Deus estabelece então todas as diretrizes para que o santuário fosse construído. Então Deus capacita um homem com habilidades extraordinárias. Ele era um artesão que sabia trabalhar com madeira, com ouro, com metais, e esse homem então, ele era de uma forma divina, foi capacitado. Deus deu àquele homem uma capacitação para exercer uma obra, um ministério. Essa situação de Davi, assim como havia sido com Saul, Saul também foi ungido para ser rei. Os irmãos lembram que Saul foi ungido para ser rei? E depois vocês podem ver aí onde está ainda nos capítulos anteriores, que diz que depois que ele foi ungido, Deus mudou o coração de Saul. O coração dele foi mudado em outro homem. Depois você pode ver aí a referência. Qual versículo aqui diz? Que Saul foi mudado em outro homem. Agora, chamo a atenção dos irmãos para o seguinte, que apesar de Saul ter sido ungido, e a princípio ele ter se tornado um outro homem, mas o seu caminhar não preservou a unção de Deus sobre a vida dele. A unção de Deus sobre a vida de Saul, ela desapareceu, porque ele não manteve viva a unção do Senhor na vida dele. Então, qual é a diferença de Saul para Davi? Davi, em todo o tempo da sua vida, ele manteve a unção. Até quando Davi pecava, ele orava ao Senhor dizendo: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não é no Salmo, da hora que Davi ora assim? Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que ele dependia de Deus para tudo. Então ele se arrependia, voltava atrás, mas ele não queria perder a unção de Deus na vida dele. Então, quando se trata de unção, que separa para o serviço, o capítulo 16, no versículo 13, diz que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e a partir dali ele foi uma outra pessoa. Então, a unção, nesse sentido de separar para o ministério, de capacitar para um trabalho, é algo que vem de Deus para a nossa vida, como também foi para a vida daqueles reis. Então, a lição comenta que o simbolismo da unção, de fato, é essa capacitação do Espírito de Deus e o chamado do Espírito de Deus para servirmos ao Senhor, para exercermos ministérios específicos da parte de Deus, e tudo isso, quem nos capacita é o Senhor.
Por isso, a capacitação que nós temos não deve produzir em nós o orgulho que produziu em Saul. Porque se nós conseguimos fazer algo, é porque Deus tem nos capacitado para isso. Se você desenvolve determinado trabalho para Deus, se você faz, isso não deve ser motivo de orgulho e nem motivo de você ameaçar a vida dos outros, como Saul poderia ter feito com Samuel. Porque o retrato de Saul, de alguém orgulhoso, é esse. Ah, eu posso, então só o meu que vale, só a minha pregação que salva as pessoas, só a minha pregação que faz a igreja pular e saltar, só o meu louvor que faz as pessoas chorarem, só a minha oração que tem resultado. Quando nós confundimos a unção de Deus na nossa vida, nós estamos dando um primeiro passo para a nossa derrota espiritual. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. De maneira que mesmo os que são ungidos devem entender que a unção não é sua, é do Senhor. E todos os dias eu devo procurar renovar a unção do Senhor na minha vida. Por isso diz o escritor aos Eclesiastes: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Santidade e comunhão. Santidade e comunhão. Eu devo procurar viver uma vida íntegra e buscar ao Senhor. Não adianta você apenas pensar que vai buscar o Senhor. Porque os que buscam, mas não mantêm uma vida íntegra, são os que vão receber de Jesus aquela palavra: nem vos conheço. É preciso que haja esse tempero, nascidos da palavra e do Espírito, transformados pela palavra para viver como a palavra manda e cheios da unção do Espírito. O crente, ele tem esse aspecto de equilíbrio na sua vida. Eu vivo uma vida cristã equilibrada e sou cheio do Espírito Santo. Não dá para ficar só de um lado ou só de outro, porque você vai incorrer no erro. Quem busca só a palavra corre o risco de se tornar legalista, como o fariseu que batia no peito e apontava o publicano. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse aí. Eu dou meu dízimo, eu vou orar, eu faço isso, eu faço aquilo. E por outro lado, o publicano era o contrário. Clamava por misericórdia, mas tinha uma vida errada. Deus perdoa, perdoa. Mas não é por isso que ele vai continuar o tempo inteiro fazendo as mesmas coisas e vindo pedir perdão o tempo todo. É preciso haver mudança. A mulher adúltera, quando veio a Jesus, ele não a condenou, mas uma coisa ele disse para ela: vai e não peques mais. Então, vida cristã, vida de equilíbrio, unção de Deus é preciso ser mantida. Por isso Paulo diz: não extingais o Espírito. Em outro lugar ele diz: não entristeçais o Espírito. Porque ao contrário do que alguém pensa, o Espírito de Deus não é uma força, não é um fogo, e nem uma energia, como a da tomada. O Espírito de Deus é uma pessoa, retratado como fogo por causa da sua santidade, retratado como luz por causa da sua glória, retratado como pomba por causa da sua delicadeza, do seu amor com que ele trata conosco. O Espírito de Deus é uma pessoa viva, real. Ele fala. Quando a igreja em Antioquia estava orando e buscando, o Espírito do Senhor falou e disse: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele comanda, ele define. Ou você acha como é que Davi recebia a orientação de Deus para guerrear as guerras?
Ele ia buscar o Senhor e o Espírito de Deus falava, ou diretamente com ele, ou por meio dos sacerdotes, mas o Espírito falava, porque é vivo, e ele pode ser entristecido. Paulo chega a dizer, vocês são santuário do Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em vós, não sois de vós mesmos. Ele fala, inclusive, sobre a vida promíscua. Ele diz, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. E o corpo é santuário do Espírito. Você pode entristecer o Espírito de Deus e esfriar a unção na sua vida por causa do pecado, afastá-lo de você. E Davi conhecia bem isso, e por isso ele dizia, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque a vida de Davi, a unção, a alegria, a inspiração. Você lê o livro de Salmos, a maioria foi escrita por Davi. Você percebe o quão profundos são os Salmos. É alguém que conhecia a Deus intimamente. Quantas vezes Davi, cheio do Espírito, estava tocando a sua harpa e o Espírito do Senhor tomava e ele cantava profecia sobre a vinda do Messias. Quantos salmos estão enxertados com textos que falam da vida de Jesus, que viria 1000 anos depois. O que era isso? A unção. Davi cultivava a unção na sua vida. Diferentemente de Saul. Saul matava a unção. Entristecia o Espírito. E quando ele menos imaginava, o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Tem um outro personagem que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou sem perceber. Quem foi? Irmã Rosa é boa de lembrar dessas coisas. Foi Sansão. Sansão era aí, essa característica. Desobedecia. Por último, se orgulhou, disse, não, minha força está aí no cabelo. Cortaram o cabelo de Sansão. Quando gritaram, está vindo o inimigo, ele levantou pensando que ainda tinha alguma força. O que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Mas Sansão, será que foi só pelo cabelo? Aquilo já foi a gota d'água de uma vida promíscua, desobediente, rebelde, descompromissada que Sansão vinha cultivando. Tinha um dom tão maravilhoso. Diz que até com uma queixada de jumento, um pedaço de osso velho, ele destruiu um exército enorme de filisteus. Porque na hora que ele menos esperava, a unção vinha sobre ele, e a unção que fazia, não era ele. A gente tem que ter esse entendimento, viu, irmãos? Quem faz é a unção, não somos nós. Somos só instrumento. A gente tem que ter um cuidado, porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é soprar no seu ouvido. Olha aí como tu é bom. Olha aí como tu é o cara. Olha como é que é aí, é só tu fazer e acontecer que... Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz, quem é que te diferencia? O que é que tu tens que tu não recebeu? E a Bíblia ainda diz mais, e se tu recebeu, por que tu te gloria como se tu não tivesse recebido? E lá os profetas dizem, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Por isso temos que ter todo cuidado, porque a unção flui por meio de nós, mas não é nossa. O poder flui por meio de nós, mas não é nosso. E se você duvidar, até as pedras Deus faz clamar, porque não é a pedra que opera, é a unção que opera. Os ossos de Eliseu morto levantaram um homem.
Eram os ossos? Não, era a unção. A unção ainda estava impregnada. Os lenços de Paulo iam embora. Era Paulo? Não, era a unção. É um mistério? É. A capa de Elias era a unção. Então, se você vive abastecido da unção, parece que a unção impregna nas suas coisas. Experimente alguém qualquer chegar, resolver encher os frasquinhos de óleo e dizer, vai e usa. Use. Você vai ficar com um bom perfume, mas não vai acontecer nada. Porque não está no óleo, irmãos. Não está no livro, nem na roupa. A unção vem do Senhor. E qualquer um de nós pode ser um canal e um instrumento de Deus. É só se colocar na presença do Senhor. E às vezes Deus te usa muito com um dom ou com outro. Amém. De quem é o dom? É do Espírito. Se em um momento de necessidade só está você e o Senhor precisa manifestar um dom, quem é que ele vai usar? Às vezes a gente fica pensando assim só, irmão Tiago, Deus deu a ele um dom de operar milagre. Aí, qualquer doença, chama Tiago para orar. Aí no dia que o Tiago não está, não vem no dia que o Tiago está. É assim, irmãos? Não é. Porque a unção não, Deus, ele pode se colocar como um canal, mas Deus usa quem quer. Às vezes você pensa que não, Deus está te usando com um dom de palavra, de sabedoria para alguém, você nem percebeu. Brota assim de dentro. Às vezes você está aqui, aquele crente que você está buscando ao Senhor, ninguém dá valor para você, mas alguém diz, vem cá, irmão, ora aqui para fulano. Você ora, só ouve o testemunho depois. Quem era que estava agindo? É o Senhor que faz. Davi sabia disso. A unção para Davi tinha valor. Davi brigava para manter a unção na vida dele, diferente de Saul. Saul não se incomodava com a unção. Era como Esaú. Para ele, primogenitura não valia nada. Ele era o cara material, é o cara da prática. Era a Marta da vida. Jacó não, Jacó se preocupava. Jacó se preocupava. Ele queria, para ele, aquela coisa imaterial chamada primogenitura tinha valor. Mas era a primogenitura, para ele, apenas um sinal de como Jacó pensava. Por isso ele vai lá no meio do deserto. Se fosse Esaú, dormia em cima da pedra ou fazia pegava uns arbustos, um mato velho e fazia uma coisa mais fofinha para deitar. Mas Jacó fez a pedra. Terminou de usar a pedra, ele unge a pedra, ele consagra a pedra, um altar ao Senhor. Esaú jamais faria isso. Porque há uma diferença da visão. Tem pessoas que não têm visão das coisas espirituais. Só são materialistas. Não seja como Esaú. Não queira só ganhar, levar vantagem, vencer reis e erguer monumentos para você mesmo. Seja como Davi. Ame a unção, zele por ela, tenha prazer nela, saiba esperar em quem é o dono da unção, dance na presença de Deus, vestido como a estola sacerdotal. Em vez de trazer monumento ao seu governo, traga a arca para a sua vida. Veja a diferença de Davi para... De maneira que a unção simboliza a presença do Espírito de Deus na vida. Acho que alguém queria falar, quem é? A irmã Rosa. Sim, porque ele aprende, a viver para o Senhor. Isso é muito importante. Uma segunda característica da unção é que a unção ela é para o serviço. Ela é para o serviço. Então, Davi, vejam que o comentador ele traça o raciocínio da sua análise, mostrando que quando Davi foi separado para ser ungido, onde ele estava? No campo. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas.
Então ele entende que a unção ela é para quem já está servindo. Ela não é para quem, de alguma maneira, ainda tem o propósito, ainda tem os seus planos. Você já está em atividade, já está operando, aí Deus lhe chama para um determinado trabalho. E mesmo depois que Davi foi ungido, Davi continua servindo. Davi poderia ter recebido a unção e poderia ter dito, agora eu sou rei. Tem pessoas que não sabem aguardar o seu tempo, irmãos. É alguém que diz assim, é o que às vezes eu vejo muito acontecer. Numa determinada reunião de oração qualquer, aí alguém é usado por Deus e diz assim, olha, vou te chamar para ser pastor missionário. E a pessoa recebe a palavra e sai dali dizendo, agora eu sou pastor, eu sou missionário, recebi a unção do profeta. Aí larga a família. Às vezes a gente olha uns exemplos assim grosseiros, como há um tempo atrás eu vi um cidadão que disse que Deus falou com ele que era para ele largar a família dele lá onde ele morava e vir para São Luís para trabalhar na obra. Aí ficava de casa em casa, hospedado aqui, hospedado acolá, com os filhos e a esposa largados onde estavam. Isso está certo, irmão? Não está, é uma má compreensão. Davi teve o cuidado de não achar que deveria ocupar o lugar antes do tempo. Se Deus o chamou, Deus ia garantir o momento. Ele se preparou, continuou servindo, continuou adorando, continuou buscando. Deus foi colocando ele no caminho. Passaram-se muitos anos até que Davi chegasse ao trono, mas ele chegou ao trono sem que a sua mão tivesse conquistado, embora em algumas ocasiões ele tenha tido a oportunidade de trair, de fazer com a sua própria mão, mas Davi tinha um respeito tão grande com a unção, que quantas vezes os soldados dele diziam, olha aí, o Senhor te deu o inimigo, está na tua mão, é só tu ir lá e matar. Vai lá. Davi, não vou tocar no ungido do Senhor. É desobediente, é rebelde, está fazendo tudo errado, mas é ungido. O que Davi respeitava não era o homem, era a unção que estava sobre aquele homem, o Saul. Aí o soldado dizia assim, deixa eu ir lá. Davi, te aquieta, ninguém vai mexer. Não é pelo homem, é pela unção. Davi respeitava a unção. Você pensa que Deus não olhava isso? Algum dos irmãos, ao ler, pensa que Deus não levou isso em consideração. Pois, irmãos, Davi nunca passou do limite. Deus mesmo conduziu o reino de Saul ao fracasso. Nunca deixou de dar oportunidade, mas Saul fechou a sua vida aos pés de uma feiticeira. Não quis se arrepender. Deus deu muitos anos para Saul se arrepender. Desprezou a unção, ignorou a unção e terminou a sua vida, fechou a sua vida aos pés de uma feiticeira. Davi não. Davi recebeu a unção, viveu com a unção, esperou a hora que a unção, usava a unção, o que era o principal. Quando adorava, quando guerreava, quando liderava, quando estava em casa, em todo lugar Davi usava a unção. E quando ele não usava a unção, fazia besteira. Olhe como Deus faz na vida daquele que espera nele. Davi teve a oportunidade de conquistar o reino, matando Saul algumas vezes. Ele iria se tornar rei sob aplausos dos seus 600 homens. Mas ele nunca levantou a mão contra Saul. Saul morreu, Davi recebeu a notícia da morte, chorou por Saul e por Jonas, que era seu amigo, mais do que um irmão. Mas Davi não se apressou. Agora é a minha vez, sou eu, a unção agora é minha. Não foi isso. 2 Samuel 2:1
diz assim, que depois de toda a morte de Saul, que ele chorou, olha o que Davi fez. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? Aí o Senhor fala para ele, vai sim. Aí ele perguntou ao Senhor, para onde? Aí o Senhor disse, vai para Hebrom. Aí Davi pega suas mulheres, sua família e segue para Hebrom. Chegando em Hebrom, capítulo 2 de Samuel, versículo 4 de 2 Samuel, o Senhor diz para Davi, o Senhor traz até Davi os homens da cidade de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Ao invés de receber a glória de 600 homens, Davi recebe o aplauso, a glória de toda a nação de Judá. Porque ele soube esperar em Deus o momento certo. E por fim, a lição fala sobre a capacitação que a unção nos dá para a obra. E ele usa como retrato o episódio de Davi com Golias, como Davi, embora pequeno, embora limitado, por causa da unção, Davi foi usado por Deus para vencer Golias. E não só isso, mas eu quero dizer aos irmãos que Davi nunca se acomodou em ser só o menino que guerreava com uma funda. A unção o fez entrar no exército, chefiar o exército, aprender a habilidade com a espada, de maneira que Davi ganhou respeito. Então, o que nós aprendemos com Davi é que a unção precisa ser desenvolvida. Se Deus te capacitou para o ministério, desenvolva a sua habilidade. Porque se Davi continuasse apenas como aquele garoto, eu vou continuar trabalhando apenas com a pedrinha. Toda batalha eu vou vencer com a pedrinha. Não foi isso que aconteceu. A pedra, o episódio de Golias, marcou uma linha divisória na vida de Davi. Davi, até quando era pastor de ovelhas, guerreava com o quê? Com as mãos. Vinha o leão, ele ia e o atacava. Vinha o urso, ele ia e o atacava. Depois passou, no episódio de Golias, passou a usar uma funda. Depois ele passou não mais a usar uma funda, mas a espada. Tanto que ele guarda a espada de Golias. E a partir daquele momento ele se transformou no escudeiro de Saul. Ele carregava as armas. Deus foi aperfeiçoando Davi até o ponto em que Davi começou a entrar e sair como um guerreiro. Aprendeu a usar a espada, aprendeu a habilidade de batalha. Ele sabia colocar os soldados no lugar certo, sabia a hora de ir e a hora de vir. Aperfeiçoou a habilidade. Você e eu temos algum dom que Deus deu para nós, porque ninguém é seco. Pelo menos um donzinho você tem. Pelo menos um talentozinho pequenininho você tem. E Deus nos ensina que esse talento precisa ser desenvolvido. Então pare de ser alguém que quer lutar só com uma pedrinha a vida inteira. Desenvolva o dom que Deus tem te dado. Você interceda mais. Você sabe aconselhar, se prepare para isso, para não falar besteira para os outros. Saiba aconselhar conforme a palavra de Deus, leia a Bíblia. Se você gosta de pregar para alguém, leia mais a Bíblia para você ter o que pregar. Se o seu ministério tem a ver com o ensino, procure aprender para que você tenha como ensinar. Se o seu ministério é cuidar de um setor, decorar a igreja, faça isso cada vez com mais perfeição. Porque o trabalho que você faz pode parecer pequeno para um Saul aqui, para outro Saul acolá, mas para o Senhor não é pequeno. Porque segundo o que a Bíblia me ensina aqui, no versículo 7 do capítulo que nós lemos,
o Senhor diz que Deus não vê como ver um homem. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É aí no seu coração que vai estar o tamanho da sua dedicação ao Senhor. Para quem olha de fora, podem ser só 2 moedas, mas para o Senhor pode ser uma grande fortuna que você está depositando aos pés do Senhor. Por isso, irmão, faça o seu trabalho. Use a unção de Deus na sua vida. Seja como Davi e Deus vai abençoar tanto você como a sua obra, a sua família, sua vida, por causa da unção que está sobre você. Amém?